Olá, pessoal, estamos de volta e esta aula é a introdução à lei seca. Vamos conhecer o índice sistemático do CPP. Isto é muito importante, então você presta atenção na ideia. O card da aula 1 está aparecendo aqui em cima. Eu disse lá que o concurso público, qualquer um deles que cobrar a matéria direito, é área jurídica, é área de tribunal, é área administrativa, mas irá cair matéria de direito, a cobrança é da seguinte forma: a receita é única. Lei seca. Lei seca é o item 1. Item 2, jurisprudência, que irá comentar, irá interpretar esta lei seca. Esse direito positivo, esta norma aprovada pelo Congresso Nacional, que passou pelo processo legislativo, aquilo que está posto, a lei. Além da lei, da jurisprudência, outra cobrança, texto doutrinário. Por que o texto doutrinário? Porque existem matérias jurídicas, assuntos jurídicos, temas de direito que você não vai encontrar na lei seca e nem na jurisprudência, porque é uma construção doutrinária. A título de exemplo, você acabou de assistir. Se você chegou até aqui, você assistiu 20 aulas onde a matéria, o tema jurídico, é feito a partir de textos. Então, nós vimos sistemas processuais penais e os princípios constitucionais, as fontes do direito. Isto tudo é um bojo, é uma preponderância, 99% é texto. Então, eu cuidei, na nossa metodologia, de apresentar para você, logo no início do curso, aquilo em que é preponderante texto. Prepondera o texto doutrinário, 99%. Para agora nós ingressarmos aonde? Na lei seca. Quando estudarmos a lei seca, nós vamos continuar a ver a jurisprudência, vamos continuar a ver texto doutrinário, porém, já é algo bem imiscuído, misturado, a doutrina, a lei seca, a jurisprudência, mas o foco é a lei seca. O que nós vimos antes é aquilo que é texto puro. Então você teve que estudar tudo isso até agora. Então vamos lá. Por que essa aula agora de índice sistemático? Por que este tema, esse nome que eu coloquei nessa aula, Introdução à Lei Seca? Porque, meus amigos, não basta você pegar a lei seca quando você for estudar e sair lendo aquilo ali. Artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, não é assim que funciona. Se você fizer assim, você não vai estar tendo uma eficácia, aproveitando as suas horas de estudo. Você não tem o quê? Método. Você não tem direção. Você não sabe o que está fazendo. Porque cada dispositivo, cada artigo desse, ele vai trazer um bojo jurisprudencial, também uma explicação doutrinária. Então não basta você apenas sair lendo, porque você vai estar decorando, tentando memorizar e não se engane, você não vai conseguir decorar tantos artigos de tantas matérias assim jurídicas. Então, qual é a ideia? Nós temos a lei seca, nós vamos ingressar agora no estudo da lei seca, vamos começar aqui pelo artigo 1º, aqui artigo 1, e vamos seguir até o finalzinho. Só que não adianta você sair lendo isso aqui um atrás do outro. O que você precisa entender primeiro? Que todo código ele tem uma estrutura. Esta estrutura é lógica. Você vai observar a mesma situação quando você estudar qualquer outra matéria. Processo civil, direito tributário, é a mesma coisa. Então, o que eu vou mostrar para você aqui agora serve para você inserir com uma metodologia de estudo para qualquer matéria jurídica. Então, olha a lógica. Eu tenho um livro. Então, aqui é um livro 1, processo em geral. Então, eu vou tratar aqui das disposições preliminares, que são os primeiros artigos. O que nós vamos ver aqui? Veremos a aplicação da lei processual no espaço, a aplicação da lei processual no tempo, certas imunidades, ou seja, quando o processo penal não será aplicado. Então, isso aqui, pessoal, são disposições preliminares, porque antes de você saber isso, não tem processo penal. Você não vai começar a ver nada, porque você primeiro tem que saber onde vai se aplicar, quando irá se aplicar e para determinadas pessoas que não serão aplicadas. Então, olha, que é o livro 1, processo geral, é algo bem lógico. Depois nós temos o inquérito policial. O que é um inquérito policial? Grosso modo, é um procedimento administrativo que visa fornecer justa causa ao titular da ação penal, que é a acusação,
promotor de justiça, Ministério Público ou particular, quando pode oferecer a queixa para que eles realizem o quê? A ação penal. Então, o inquérito policial também está inserido aqui no Código de Processo Penal numa ordem lógica. Então, visa o quê? Reunir elementos de materialidade e autoria para que seja fornecido tais elementos ao titular da ação penal para que ele possa iniciar a ação penal. Iniciada a ação penal, aí entra o título 3 do processo em geral, da ação penal. Então você observa que tem uma lógica no Código de Processo Penal. E por que que eu quero que vocês entendam essa estrutura? Porque, pessoal, isso vocês podem ir pesquisar na psicologia. A psicologia já explicou para gente que o cérebro humano ele funciona melhor com imagens. Então, por isso que eu venho sempre trazendo para vocês mapas mentais. Isso se chama expediente mnemônico. Então, você irá observar que através de imagens que você traz à sua mente, você lembra das coisas. E essa estrutura aqui do Código de Processo Penal também é uma imagem que você vai colocar em sua mente. Por isso que eu chamo de estrutura, algo concreto. Então, logo, quando tiver uma questão no concurso ou um caso concreto, inclusive quando você já estiver no seu serviço público, aprovado como uma autoridade, exercendo uma função importante para a sociedade, você terá um caso e também isso irá te ajudar na prática. Também como advogado, você tem uma situação, essa situação te remonta a um locus, a um local na estrutura do Código de Processo Penal. Por exemplo, o inquérito policial, uma pessoa te procura que tem um inquérito policial e você sabe que o inquérito policial está localizado ali no livro 1, no processo geral, visa fornecer elementos de autoria e materialidade para o titular da ação penal e você sabe onde está, você sabe mais ou menos os artigos que se encontram, e isso é uma localização mental a partir da estrutura que você tem na sua mente. E não é só isso também. O conhecimento do índice sistemático, da estrutura organizacional, do código que você está estudando, no nosso caso, o Código de Processo Penal, também visa que você entenda que a data de edição dessa lei, por exemplo, aqui é 1941, na era Vargas, ou seja, na vigência da Constituição de 1937, 4 constituições atrás, se considerarmos 69 como ano de Constituição, então teríamos 1988, 69, 67, 46, o Código de 41, ou seja, 4 constituições atrás. Então isso você precisa saber, porque senão você vai sair lendo artigo por artigo e estará estudando artigos que sequer foram recepcionados pela atual Constituição ou que já foram revogados. Ah, professor, mas aí se for revogado, eu clico lá no texto compilado lá no site do Planalto e só vai me dar os textos vigentes. Mas o que você me diz então desta situação aqui que eu vou te mostrar agora? Eu tenho, por exemplo, o livro 4 do Código de Processo Penal que vai tratar da execução. Você não vai encontrar lá no site do Planalto que está revogado, porque não foi revogado expressamente. A única coisa que aconteceu é que a Lei de Execuções Penais, a Lei 7.210 de 84, regulou toda a matéria. Então, tem aplicação o artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que irá dizer que a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, que não foi o caso, quando seja com ela incompatível, ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Então, este é o motivo porque nós não estudaremos o livro 4 da execução na sua íntegra. Se você olhar o índice sistemático que conste todos os títulos do livro 4, são muitos artigos. Então, olha aqui, ó, eu termino o capítulo 10 aqui, do livro 3, no artigo 667. E eu já vou pular direto para o 743, que é da reabilitação. Por quê? Porque a Lei de Execuções Penais não tratou da reabilitação. Então, nós vamos usar o Código de Processo Penal. Mas e tudo que vem antes? Olha aqui, pessoal, são mais de 100 artigos que não vamos estudar, porque do artigo 750 da reabilitação, nós vamos pular também para o 780. Isso é importante, você conhecer o índice sistemático real, aquilo que está em vigência, aquilo que irá funcionar. Senão, você começa a ler e não entende nada. Então, pessoal, visto
estes detalhes, que são detalhes porque é uma dica muito fina, por isso que eu chamo de detalhe, aquele detalhe que faz a diferença. E por eu chamar de detalhe, não tira a importância, pelo contrário, ressalta a importância, porque é algo sensível que agora você sabe. Então, visto isso, vamos conhecer o nosso índice sistemático e verificar aquilo que vamos estudar. E nesse percorrer desta aula, eu quero que você mentalize duas coisas: a estrutura organizacional do Código de Processo Penal, o livro 1, o decorrer dos títulos, aquela evolução do processo penal que irá desembocar numa sentença e depois terão os recursos. Vamos mentalizando todo esse aparato material, essa estrutura física do processo penal na sua cabeça. E a outra coisa que eu quero que você perceba e tome nota é aquilo que você não deve estudar. Então eu marquei aquilo que você não deve estudar, os artigos que você não vai ler em amarelo. Está em destaque aqui. E eu vou dizer aonde você irá estudar isso. Por exemplo, esse aqui você vai estudar no curso completo de execuções penais, que nós vamos estrear aí no nosso canal mais à frente. Então vamos começar. Então, eu já falei no início desta aula sobre o processo geral, conversei com vocês sobre as disposições preliminares, falei do inquérito e da ação penal. Depois da ação penal, o que nós temos? Temos o título 4 aqui do livro 1, da ação civil. Por quê? Porque a ação penal, ela não é uma ação que visa autorizar o Estado a exercer o ius puniendi, a penalizar o acusado por conta de um crime. O crime também não irá causar um dano civil, lesar o patrimônio da pessoa, seja o patrimônio financeiro, econômico ou até o moral, por exemplo, a morte de um ente querido, ou um exemplo bem claro para você, um crime de dano ao patrimônio, não gera um dano financeiro, um prejuízo àquela pessoa. Então, por isso, nós temos aqui, após o estudo da ação penal, a ação civil, porque aquela sentença penal condenatória também servirá de título executivo para que seja executado no juízo civil contra aquele condenado. Agora, teremos também uma possibilidade da pessoa ingressar no juízo civil, independente da ação condenatória, é a ação civil ex delito. Então, tem uma lógica esse título aqui da ação civil que nós vamos estudar. Depois teremos a competência, porque estudamos competência aqui do processo geral. Isso você estuda em teoria geral do processo, processo civil, processo do trabalho, processo penal. A jurisdição é um poder exercido pelo judiciário. Agora, para que isso seja efetivo, precisa haver uma divisão do trabalho entre juízes, entre os tribunais, senão não é possível, senão é uma bagunça. O crime acontece lá em Roraima, o crime acontece em Brasília, quem que vai julgar? O crime é estadual, o crime é federal, é um crime praticado por senador, por um deputado, pelo presidente da República? É um crime desta natureza ou daquela? É um crime de tráfico de drogas? É um crime contra o idoso, contra a mulher? Imagina se um juiz só fosse julgar tudo, quem vai julgar isso? Então ficaria uma bagunça. Então nós entramos aqui no título da competência, que nada mais é do que a divisão do trabalho entre os órgãos jurisdicionais, para que seja possível o exercício da jurisdição. Então também é algo bem lógico de estar aqui do processo geral. Então vamos ver a competência pelo lugar da infração, pelo domicílio ou residência do réu, pela natureza da infração, por distribuição, por conexão ou continência, por prevenção, prerrogativa de função e disposições especiais. Depois teremos questões e processos incidentes. Perceba que no curso da ação penal pode ter algumas questões que interfiram no julgamento do mérito daquela ação penal. Então, posso ter aqui uma questão prejudicial, uma questão que irá atrapalhar aquele juízo de exercer a jurisdição. Então, uma lógica também disso está aqui. Um exemplo clássico da doutrina, que é ensinado nas faculdades de Direito para os iniciantes. É o crime de bigamia. Então, tem uma ação penal, a acusação é crime de bigamia, só que o réu ele apresenta a resposta e diz o quê? Não, eu não sou bígamo. O casamento que consta aí na denúncia é nulo. Tem uma ação civil que corre lá no juízo tal,
requerendo a declaração dessa nulidade. Então, isso é uma questão prejudicial, irá interromper aquela lógica do processo penal. Então, isso aqui é bem pertinente que esteja aqui no processo em geral do livro 1. Então, teremos as questões prejudiciais. Eu disse a você um exemplo, mas tem muitas outras. Por exemplo, esbulho processório. Então, tem uma ação nocível em que aquele esbulhador, aquela pessoa acusada, ela discute a posse lá no juízo cível. Também é uma questão processual. Então, tudo vamos estudar. Aqui, exceções. O juízo, ele para julgar, ele não pode ser suspeito, a coisa não pode estar julgada, não pode ter litispendência. São todas aquelas questões que você tem que entender que irá prejudicar o julgamento de mérito, diz respeito ao mérito da própria ação ou na possibilidade daquele julgamento prosseguir, como no caso de uma exceção de suspensão. Também de impedimento, conflito de jurisdição, é a mesma coisa, vai atacar a competência, a divisão do trabalho. Aqui o capítulo 5 da restituição das coisas apreendidas também é uma questão incidente, porque do fato criminoso podem ser apreendidas coisas. A arma do crime, drogas que foram apreendidas, bens patrimoniais pertencentes a terceiros. Então é pertinente que exista no Código de Processo Penal dispositivos que tratem desses incidentes que irão atravessar ali o processo penal. Das medidas assecuratórias. Também no processo penal, nós teremos algumas medidas que ocorrem no meio ali do processo e que precisam ser tratadas. Então, nós vamos ver aqui o sequestro, o arresto, a hipoteca legal. Arresto e hipoteca legal, securatória de quê? A securatória de futura execução para assegurar uma futura penhora, houve um dano muito grave ao patrimônio público ou à vítima particular, então é cabível que seja feita no iter, ali no meio do processo, medidas assecuratórias de garantia. E também vamos ver o sequestro, coisa que você observa muito no noticiário. Sequestro de bens, patrimônios adquiridos com o proveito do crime, a lavagem de dinheiro, o tráfico de drogas, aqueles carros, aqueles apartamentos, que são sequestrados. Por quê? Porque adquiridos com o proveito do crime. Então essas questões elas acontecem no curso do processo e precisam ser tratadas também aqui no livro 1 do processo em geral. É lógico isso aqui. Também temos algo lógico que acontece no meio do processo, que é o incidente de falsidade. Se alguém chega ali no curso do processo penal e impugna um documento dizendo que é falso, como que o processo vai prosseguir? Precisa ser resolvido essa questão. Então tem os dispositivos também do processo em geral. E da insanidade mental do acusado. Se durante o curso do processo o advogado ou a defensoria coloca uma petição lá e diz que o acusado ele não está em condição de responder o processo porque ele está com uma inimputabilidade superveniente ao fato criminoso. O processo não pode prosseguir. Como que ele vai exercer o contraditório, a ampla defesa? Como que ele vai participar do interrogatório, onde ele exerce a autodefesa? Como que ele irá tomar ciência dos atos processuais? Então não é possível. Também pode ter uma alegação de que o acusado, ao tempo da execução do crime, ele era inimputável. Ele estava cometido de uma embriaguez que ele não deu causa, ou que ele é um inimputável desde sempre. Então precisa ter uma perícia. Então é necessário que isso seja resolvido durante um incidente de insanidade mental. Então isso tudo é estudado de forma lógica no livro 1. Das provas eu não preciso nem falar, também é um título do livro 1, do processo em geral, porque as provas elas serão produzidas e analisadas, avaliadas, de acordo com o tempo de produção, o meio de produção, suas características. Isso tudo é estudado de forma inteligente, jurídica, lógica. Então temos as disposições gerais, vamos falar do corpo de delito, das perícias, interrogatório do acusado, confissão do ofendido, testemunhas, reconhecimento de pessoas e coisas, da cariação dos documentos, indícios, busca e apreensão. Depois teremos também o título 8 do livro 1 do processo geral, que vamos falar daquelas pessoas que trabalham no processo. Isso é muito lógico. Então existe o tema, que está lá no seu conteúdo programático, sujeitos processuais. E temos o juiz, Ministério Público, acusado, defensor, dos assistentes auxiliares da justiça. Então é visto o papel de cada um deles, as regras pertinentes a cada um. Isso aqui, inclusive, na sociologia, é estudado lá numa linha que se chama teoria dos papéis. Então, o papel de cada um, nada mais do que isso. E aqui é visto à luz do direito positivo. E quando vistos auxiliares da justiça, vamos ver funcionários da justiça, peritos, intérpretes, grosso modo, porque todas as pessoas que atuam de qualquer forma no processo devem ser idôneas, devem agir com boa fé,
Então vamos estudar o papel de cada um deles. E no processo penal, tem prisão? Tem prisão, é muito importante, é muito relevante a prisão. Tem prisão antes da condenação, a sua relevância aumenta, então mais ainda. Então é importante que no processo geral do livro 1 tenha também o título 9, que vai tratar das prisões. Então vamos ver disposições gerais, prisão em flagrante, a prisão preventiva, a prisão domiciliar, outras medidas cautelares, porque a prisão preventiva é uma espécie de medida cautelar. Nós temos a fiança, temos a tornozeleira eletrônica, temos a proibição de chegar próximo de determinadas pessoas, proibição de sair da comarca, proibição de frequentar determinados lugares, diversas outras medidas cautelares. Vamos ver também a liberdade provisória, com ou sem fiança. Isso tudo aqui você vai lembrar da aula de princípios constitucionais. E você que assistiu todas essas aulas, você percebe agora a importância de todas essas 20 aulas prévias. Você está vendo que você está solidificando o seu conhecimento a partir de uma metodologia que funciona. Vamos ver também citações e intimações. Por quê? Ué, os atos processuais não têm que ser comunicados? Como se darão essas comunicações? Do jeito que o juiz quiser, do jeito que o promotor de justiça quiser, do jeito que qualquer um quiser? Não, tem que ser tudo regulado por lei. Pessoal, está em jogo a liberdade, um bem jurídico de importância ímpar. Então, as comunicações dos atos processuais têm que se dar de forma legal. Isso tudo é estudado em citações e intimações. Agora aqui, o título 11 do livro 1, nós não vamos estudar, porque ele falava da aplicação provisória de interdições e direitos e medidas de segurança, que é tratado na Lei de Execuções Penais. Então, vamos estrear em breve um curso de execuções penais e você vai estudar isso lá, pula esses artigos. E depois a sentença, vamos ver a sentença. Qual é o desfecho do processo penal? A sentença. Então tem que ter um título só para estudar isso. Vamos ver aqui os efeitos da sentença condenatória, efeitos da sentença absolutória, requisitos da sentença, elementos da sentença. Vamos ver aulas importantíssimas sobre sentença. E aí chegamos no livro 2 dos processos em espécie. O que você vai mentalizar isso aqui? Que chegou a hora daqueles elementos gerais que nós vimos do processo geral, eles se relacionarem, uma coisa mais prática, mais ativa. Então vamos ver aqui o processo comum da instrução criminal. Então vai ter relação entre os sujeitos processuais, a prova, os elementos do inquérito, ou seja, tudo aquilo irá ter um tratamento mais dinâmico, mais voltado para a realidade, para o acontecer do caso concreto. Vamos ver também procedimento relativo aos processos de competência do tribunal do júri. É toda essa relação, porém de uma forma mais especial, porque voltada à competência constitucional do tribunal do júri. Então será um tratamento mais diferenciado. Então terá muitas sessões, muita coisa para estudar de tribunal do júri, que é diferenciada, mas o sentido é o mesmo. E aí chegamos no capítulo 3 do título 1 do livro 2 dos processos em espécie, que nós não vamos estudar, porque foi revogado pela Lei 11.709. Revogado, pula estes artigos aqui. Toma nota. Depois vamos ver processos especiais. O capítulo 1 do título 2 você também não vai estudar. A lei de 2005, que veio tratar da recuperação judicial e falência, ela traz também os crimes falimentares. Então você vai estudar isso lá numa lei extravagante. Nós vamos ter essa aula, vamos estudar isso lá no curso completo de Direito Penal. Vamos ver os crimes falimentares e o processo de julgamento desses crimes. Vamos ver numa aula especial de leis extravagantes. Não aqui no Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal não tem mais o quê? Processo de julgamento de crimes falimentares. Será estudado lei de falências, toma nota, pula esses artigos. E aí vamos ver depois processo de julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. É sim, é um procedimento especial. Vamos estudar. Também crimes de calúnia e injúria. Este também tem um procedimento especial. Vamos estudar. Processo de julgamento dos crimes contra a propriedade material e o processo sumário, que tem um diferencial para o procedimento comum ordinário. Vamos estudar processo de restauração de autos extraviados e destruídos, também vamos seguir e vamos pular os artigos 549 e 555. Não vamos estudar, porque ele tratava de processo de aplicação de medida de segurança por fato não criminoso. Não tem mais isso. Fato não criminoso não implica medida de segurança. E aí eu reporto vocês aqui ao artigo 96 ao 99 do CP, que vai dizer lá as hipóteses de medida de segurança. E quanto à aplicação da medida de segurança, por fato criminoso, mas em razão da inimputabilidade do agente, ou seja, quando se dá a absolvição imprópria, que vamos estudar isso aí ao longo do nosso curso, nós vamos ver essa aplicação.
Aqui no processo penal, quando o juiz ele aplica a medida de segurança da absolvição imprópria, porém, todos os meandros e a parte prática desta execução lá no curso de execuções penais. Também vamos pular o título 3 dos processos de competência do Supremo Tribunal Federal e Tribunal de Apelação. Não tem mais isso. Revogado pela Lei 8.658 de 93, que trata das ações penais originárias dos tribunais de justiça e tribunais regionais federais. E dos processos de competência do STF, a Constituição de 88 trouxe toda a competência do STF, então não tem mais cabimento estudar isto aqui, não foi recepcionado. Passamos então para o livro 3 e vamos ver nulidades e recursos em geral. Isso aqui é bem lógico, porque o processo ele, para se perfectibilizar não pode ser nula, não pode ter nulidade no processo que seja absoluta, que nulifique todo o processo. O exemplo clássico é quando o acusado não teve defesa alguma, não teve nenhum defensor em algum ato processual. Então o processo é nulo. Se o processo é nulo, isso vai impactar nos efeitos de todos os atos, inclusive da sentença. Então é pertinente que se estude aqui antes de estudar os recursos, porque a resolução das questões envolvendo nulidade é uma forma de sanear esse processo e é da praxe que seja arguido em recursos. Então veremos das nulidades, os recursos em geral, disposições gerais, o recurso de distrito, a apelação, protesto por novo júri não vamos estudar, você pula, revogado em 2008, está aqui a lei 11.689, isso aqui tratava daqueles crimes de competência do tribunal de júri que fossem apenados em 20 anos ou mais. E aí caberia um recurso de protesto por novo júri, não leia estes artigos. Capítulo 5, processo e julgamento dos recursos em sentido distrito e apelações nos tribunais de justiça, dos embargos, revisão criminal, recurso extraordinário. Ué, professor, vamos estudar recurso extraordinário que não está na Constituição, mas o recurso extraordinário existe. Vamos estudar esses dispositivos à luz da Constituição Federal. Carta testemunhável também vamos estudar. E habeas corpus e seu processo. Vamos estudar também, que é muito importante e é um dos principais meios de impugnação autônoma dos atos jurisdicionais na seara criminal. A execução, eu já falei que não vamos estudar esse livro, são muitos tiros, mais de 100 artigos que você vai pular, não vai ler, porque ele será tratado no curso completo de execuções penais. Falei disso aqui no início da aula, só vamos estudar a reabilitação. Quando que vamos estudar a reabilitação? Quando estudarmos também Lei de Execuções Penais. Não vamos ver a reabilitação aqui na aula, no curso de processo penal. Quando estudarmos execuções penais, vamos voltar aqui ao Código de Processo Penal e estudar esses dispositivos, porque não foi tratado lá, mas é pertinente e conveniente que se estude a reabilitação quando se estuda a Lei de Execuções Penais. Vamos ver também as relações jurisdicionais com a autoridade estrangeira. O que é isso? Nada complicado, nada absurdo. Simplesmente vamos falar das cartas rogatórias, a concessão do exequatur, homologação das sentenças estrangeiras e, por fim, as disposições gerais. Tudo isso aqui que é muito normal. Então, quando você lê o livro 5 das relações jurisdicionais com a autoridade estrangeira, simplesmente pense que você vai estudar o funcionamento das cartas rogatórias, a concessão do exequatur, a homologação das sentenças estrangeiras. Simplesmente é isso. Nada demais, tudo muito normal. E, por fim, disposições gerais, muito simples. Estará encerrado aí o estudo do Código de Processo Penal. Ao longo do nosso curso, vamos ver legislações extravagantes? Vamos ver sim, fique atento, porque aqui, quando estudarmos as disposições preliminares, será tratado da aplicação do Código de Processo Penal. Só que as leis extravagantes também se aplicam no território nacional, que tratem de matéria processual penal, também. Então, teremos aqui no nosso curso um tema que chamará Legislação Extravagante e teremos algumas aulas. E vamos ver isso, vamos ver o Estatuto do Idoso, a Lei Maria da Penha, a Lei 9.099 de 95, Lei dos Juizados Especiais Criminais, Lei de Interceptações Telefônicas, a Lei de Drogas, a Lei de Falências, tudo isso vamos estudar nesse tema Legislação Extravagante. Entendeu? Guardou a estrutura do Código de Processo Penal na sua cabeça? Pense nisso, reflita, assista a aula de novo, tome nota dos artigos que você não vai estudar, dos títulos e capítulos, e até a próxima aula. Um abraço.